Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um raio-x completo do GEARI 11. Esse fundo imobiliário está vivendo uma contradição no mercado que é, no mínimo, fascinante. O nosso foco principal aqui é responder aquela pergunta que está na cabeça de todo mundo. Afinal, quais são os principais riscos e as maiores vantagens competitivas desse ativo? Vamos entender isso a fundo. Sabe aquele quebra-cabeça que parece faltar uma peça? Pois é, para quem acompanha de perto o mercado de fundos imobiliários, tem um baita enigma no ar agora. Pensa comigo. Como é que um fundo com números operacionais que parecem redondinhos, com uma vacância física literalmente zerada, ou seja, nenhum metro quadrado vazio, está perdendo valor de mercado? A cota despencou lá da casa dos R$ 9,50 para a faixa dos R$ 8,30. Convenhamos, tem algo aí que não está batendo nessa matemática, né? E essa desconexão salta aos olhos. Olha só. De um lado da balança, a gente tem fundamentos incrivelmente fortes. Um patrimônio líquido gigante de 2,7 bilhões de reais, um dividendo na casa dos 11% ao ano e inquilinos de primeiríssima linha. Mas, do outro lado, uma baita desconfiança. O preço da cota cai e aquele indicador clássico, o preço sobre valor patrimonial, está bem abaixo de 1. Então, para organizar as ideias, nosso roteiro hoje é esse. Primeiro, o paradoxo do GARI 11. Depois, as vantagens competitivas. Em seguida, os riscos e preocupações. Avançamos para a estratégia e o futuro. E fechamos com o balanço final. Vamos começar pelo número 1. O paradoxo do GARI 11, altos retornos versus descontos de mercado. Olha que curioso. Mesmo com toda essa volatilidade e pressão de venda que a gente acabou de mencionar, o fundo não parou de pagar. A gestão está conseguindo manter uma distribuição mensal super constante, estacionada na casa dos 8,3 centavos por cota. E o que isso significa na prática? É um rendimento anualizado que passa tranquilo da marca dos 11%. E lembrando que esse fluxo cai na conta da pessoa física totalmente isento de imposto de renda aqui no Brasil. É um fluxo de caixa formidável, sem dúvida nenhuma. Mas aqui entra o paradoxo da coisa. O valor patrimonial, que é o que os imóveis de fato valem no papel, fica ali rondando os R$ 9,40. Só que lá no mercado secundário, a turma está aceitando negociar essas mesmas cotas por R$ 8,30, R$ 8,70. Ou seja, o ativo está sendo vendido com praticamente 10% de desconto em relação ao seu valor real. Fica muito claro que o mercado está enxergando e precificando um risco que, num primeiro momento, não aparece nos demonstrativos. O que nos leva ao ponto 2, vantagens competitivas. A verdadeira base do GARI 11. O grande diferencial aqui, a principal vantagem competitiva desse fundo, é a previsibilidade extrema da renda. É como ter um reloginho suíço gerando caixa. Pensa que 95% de toda a receita do fundo vem de contratos atípicos de longo prazo. E quando eu digo longo prazo, a média de absurdos 10 anos e meio. E quem assina lá na outra ponta? Só gigantes. Carrefour, MRV, Mercado Livre, Antiga Souza Cruz. O legal do contrato atípico é que, se uma dessas empresas resolver sair do imóvel antes do prazo, a multa geralmente exige o pagamento integral de todos os aluguéis que faltam. É ou não é uma blindagem operacional robusta? E tem mais, teve uma sacada muito inteligente na engenharia financeira do ativo. Como Gustavo Asnorian, lá da Guardian Gestora, destacou, eles fizeram um movimento drástico para zerar a alavancagem do fundo. Isso é importantíssimo. Num cenário macroeconômico com taxas de juros elevadas, ter dívida cara pode engolir o lucro de qualquer portfólio. Ao eliminar a dívida, o GEARI 11 ganhou um prêmio de segurança gigante no mercado. O caixa fica livre e aquele risco assustador de insolvência praticamente desaparece. Tudo muito bom, mas vamos ao ponto 3, riscos e preocupações. Chegou a hora de falar do elefante na sala. Bom, se os números operacionais são tão bons, por que o desconto? Grande parte do barulho que o mercado tem feito ultimamente gira em torno do tal capital autorizado. Basicamente, isso é uma regrinha que deixa o fundo emitir novas cotas, crescendo de tamanho, sem precisar daquela burocracia toda de aprovar uma assembleia específica para cada emissão. A grande questão é o tamanho disso. Foi aprovado um limite de, pasmem, 100 bilhões de reais. Imagina só, para um fundo que tem hoje 2,7 bilhões de patrimônio, um número desses causa um espanto enorme. Mesmo a gestão batendo na tecla de que é só um ajuste burocrático para não travar o crescimento lá na frente, muita gente não curtiu o tamanho do cheque em branco. E a verdade é que o mercado detesta incerteza. Aquela emissão bilionária no ano passado de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais já tinha deixado a pulga atrás da orelha de quem temia uma diluição nos dividendos.
Para piorar um pouquinho o humor, também aprovaram cláusulas de conflito de interesse. Na prática, isso permite operações entre o fundo e partes ligadas à própria gestora. A explicação oficial é que isso ajuda a economizar impostos e otimiza a compra de imóveis. Mas a reação à mudança de governança foi negativa. Se a gente junta isso à alta concentração de receita em poucos inquilinos grandes, como o Grupo Carrefour, o resultado é exatamente essa apreensão que estamos vendo no preço. Vamos em frente para o número 4, estratégia e futuro, a grande fase de transição do fundo. A história desse ativo diz muito sobre onde ele quer chegar. Lembra quando ele começou sob o código GALG11? Naquela época, o foco era 100% em logística. Daí, eles viraram a chave para uma diversificação agressiva, se transformando num fundo híbrido. Como eles fizeram isso? Usando intensamente a troca de cotas. Isso permite comprar propriedades bilionárias emitindo as cotas direto para os vendedores, preservando o suado caixa do fundo. O passo mais ousado recentemente foi a aquisição da sede corporativa da MRV lá em Belo Horizonte. Isso marcou de vez a entrada do fundo no setor de lajes corporativas. E se a gente quer ver como essa mudança foi drástica, é só olhar para o portfólio de hoje. Longe de ser apenas um fundo de galpões, atualmente incríveis 62% da carteira estão no varejo urbano, essencialmente grandes supermercados. A logística caiu para 30%, e aqueles 8% são justamente essa aposta nos escritórios corporativos. O fundo quase dobrou a quantidade de ativos, beirando os 40 imóveis. Mas claro, uma transição de escala tão rápida assim naturalmente provoca turbulência e volatilidade no curto prazo. E assim chegamos ao nosso ponto 5, o balanço final. É hora de colocar as opções na balança. Para ficar mais fácil de visualizar tudo isso, é super útil comparar neutralmente o GARI11 com um par direto do setor, tipo o TXF11. Olha só a diferença. De um lado, o TXF11 tem uma escala massiva, muita diversificação, mas carrega um endividamento bem alto, o que aperta o caixa em tempos de juros elevados. Do outro lado, o GARI11 é menor e tem uma concentração de risco alta em grandes redes do varejo. O pulo do gato é que o GARI11 contra-ataca esse risco de concentração com dívida praticamente zero e um grau extremo de proteção trazido pelos contratos atípicos. No fim das contas, é uma escolha clássica entre assumir risco de crédito ou risco de concentração. O que deixa o terreno preparado para a nossa reflexão final. Considerando essa entrega de dividendos tão consistente e a verdadeira muralha de proteção dos contratos atípicos atrelados à vacância zero, será que essa previsibilidade supera o desconforto e os riscos de governança de uma estratégia em mutação? O desconto lá na bolsa é um pessimismo exagerado do mercado ou é só o preço justo pela incerteza dessa transformação? A resposta para isso é o que vai ditar se esse fundo faz sentido na carteira de quem busca construir renda com tijolos e contratos sólidos.